Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, novamente estamos juntos para estudarmos aqui mais uma pré-aula com vocês, fazer mais uma pré-aula com vocês. Hoje a lição de número 5. Sejam bem-vindos a todos que já estão nos assistindo e aos que são inscritos. Deus continue abençoando vocês, compartilhe com os demais. E a você que está chegando pela primeira vez neste canal, que você também venha ser inscrito, deixe o seu like, toque no sininho para que você receba as notificações do canal. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você será avisado e na disponibilidade do seu tempo você estará assistindo esta pré-aula, lição de número 5. Assista às demais aulas anteriores. Como eu já disse, as lições estão linkadas uma a outra e estará uma bênção. E tenha certeza que você vai sair com um aprendizado e o nome do Senhor será glorificado. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus. A lição de hoje, a lição de número 5, vamos tratar do assunto o Deus Filho. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero José Carlos, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estou aqui para, juntamente com vocês, fazermos esta pré-aula. O Deus Filho é o título da lição de hoje. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, no seu capítulo 17, versículo 5, se encontra o texto áureo desta lição. E diz assim o texto áureo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Parte B. Verdade prática. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Então, se você precisar, chame por Ele, pois Ele é mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo. Se está precisando de algo, se precisa de ajuda, chame por Ele, pois Ele pode sim te ajudar. Leitura bíblica. Leitura bíblica em classe. Eu já vou adiantar, normalmente eu costumo fazer a leitura diária com vocês, mas vamos adiantar para a leitura bíblica em classe, que diz assim, no livro de Lucas, no seu capítulo 1, versículo 31 ao 35. Versículo 31. Eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-se-á o nome de Jesus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, seu pai. 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? 35. E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que lhe há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Mateus capítulo 17, do 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. O versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. 4. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. 5.
E este, estando ainda a falar, eis que numa nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Versículo 6. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Versículo 7. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais, não tenhais medo. Versículo 8. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o objetivo desta lição, o primeiro objetivo, é explicar a concepção divinal e a deidade absoluta de Jesus. Objetivo número 2, mostrar a centralidade de Cristo como um cumprimento da lei e dos profetas. Objetivo 3, enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Irmãos, é importante aqui, já desde o início, falar com os irmãos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já os profetas já haviam anunciado, falado da sua vinda, pois nosso Senhor Jesus Cristo, sim, ele é o Filho de Deus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, pois o nosso Deus vai nos mostrar nesta lição como se deu a chegada, a vinda de Cristo e o seu nascimento, como foi algo maravilhoso da parte de Deus, algo que somente Ele faz e continua com todo o poder que Ele tem para fazer o sobrenatural. Irmãos, o tópico 1 diz assim: a divindade do Filho. A concepção virginal de Jesus. Irmãos, o nascimento de Jesus foi um ato miraculoso, a gravidez de Maria, pois o anjo fala com ela, e ela ainda sendo uma virgem, mas o anjo fala com ela, e ao anjo dizer a ela que descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Podemos ver então nesse ponto, já eu volto a dizer que nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, ao agir de Deus e do Espírito e do Filho, ao agir da Trindade, ali já colocando em execução o plano de salvação da humanidade. Ali mostrando a divindade do Filho. Por que isso? Porque foi algo sobrenatural, foi algo vindo de Deus. Maria não teve o contato com o homem, foi algo sobrenatural, vindo da parte de Deus, pelo Espírito. Observamos aqui, pela ação do Espírito e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra é a presença divina. E assim como o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude. Ou seja, o poder de Deus, isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria. Então foi algo miraculoso, não houve intervenção de carne, não houve intervenção humana, o homem agindo, mas sim um agir de Deus. Então foi algo maravilhoso da parte de Deus, onde ali foi manifestado novamente a Trindade, o agir de Deus, e mostrando que este que nasceria, o anjo disse, este que há de nascer será chamado Filho de Deus,
pois era a obra de Deus ali sendo executada, o plano de Deus sendo executado. Então este seria chamado Filho de Deus, né? Foi o agir do Espírito, o poder de Deus fez com que nascesse esta criança, fez com que o nosso Senhor Jesus Cristo se tornasse ali carne, né? O Verbo se tornou carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e chegasse ao mundo. Então foi o agir de Deus ali na vida de Maria, cumprindo já o plano e dando início ali já o plano de salvação, de redenção do homem. Que fique claro para vocês que quando diz a divindade do Filho, porque não houve o contato carnal ali, o homem e mulher, mas sim o poder de Deus, né? O agir do Espírito, a ação do Espírito, o poder de Deus sobre a vida de Maria, né? Repousou sobre a vida de Maria. Ali, então, houve algo sobrenatural, miraculosamente, que só Deus ele faz estas obras, e ali nasceu o nosso Salvador. Então, esta é a divindade do Filho. Esta é algo para dizer que não houve, né, o contato de maneira nenhuma de um homem, mas sim de um Deus que tem todo o poder. O ponto 2 diz a deidade absoluta do Filho. A deidade absoluta do Filho. O Filho, irmãos, desde a eternidade, né, desde a eternidade, Jesus, ele é o único Filho de Deus, né, desde a eternidade. A lição diz assim: antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Então, ele se fez carne, sem deixar de ser Deus. Escute, ele se fez carne, sem deixar de ser Deus. O nosso Senhor era 100% homem e 100% Deus. Né? Que fique claro isso também, porque isso é a deidade, ou seja, a divindade absoluta do Filho. Ele era Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Né? Aqui mostra isso, essa é a união das duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, este nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que intercede, o nosso mediador entre Deus e o homem, né? É o nosso mediador, é o nosso Senhor Jesus Cristo, absolutamente verdadeiro Deus. Não se tem como negar isto, não podemos jamais negar que ele é o Filho de Deus, pois está claramente, é a obra de Deus, foi a obra do Senhor, foi algo que Deus fez e Deus assim cumpriu na vida de Maria, pois ela foi graciada diante dos olhos de Deus. Mas se Jesus ele tem a deidade, ele é divino, ele tem a deidade, ele é divino, ele é o Filho de Deus, então necessariamente ele também precisa ter os mesmos atributos de Deus, né? Estudamos em as lições anteriores e falamos sobre os atributos de Deus Pai, né? Falamos sobre alguns atributos do Deus Pai. E quais são os atributos do Deus Pai? Eternidade, né? A onipresença, esses atributos que Deus tem, o Filho também tem que ter. E o que diz? Vamos entender um pouco aqui. O que diz aqui a lição? Os atributos divinos de Jesus. Jesus, ele tem eternidade. Sim, ele é de eternidade, ele já existia ali, ele já estava com Deus desde o início. Ele é, né? Jesus não teve começo, pois é eterno. Isaías 9:6 vai dizer. O nosso Senhor, ele já existia. Ele é eterno. Pois lá em Isaías 9:6 vai dizer que ele é o Pai da eternidade. Então, o que vai discutir é a palavra de Deus. Imutabilidade. Cristo sendo Deus não muda. O homem muda.
Eu posso mudar, você pode mudar, o homem muda, as coisas mudam, mas Cristo não. Ele não muda. O nosso Senhor, ele não muda o seu caráter. O homem muda, mas o Senhor não. O Senhor, ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, para sempre. Pode dar uma glória aí, porque ele é o mesmo. Nosso Senhor, ele não muda. Hebreus, capítulo 1, versículo 12. Onipresença. Jesus declarou sua onipresença universal. Mateus, versículo 18 e 20. Ele vai dizer que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Então, a sua presença, ele pode estar em todos os lugares. Ele pode estar aí aonde você está agora. Ali aonde você estiver buscando, falando dele com um amigo, com alguém, tenha certeza que a presença do Senhor também está aí com você. Se você está aí buscando e falando, ele também está aí com você. É a presença, estamos falando da presença do Senhor, do Espírito de Deus em nossas vidas. Ele está em todos os lugares, né? Então, ele é onipresente. Onisciência, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha onisciência. Vamos entender, irmãos, que Jesus, ele sabe tudo, conhece tudo, vê tudo, pode tudo. Então, Jesus Cristo, em uma certa ocasião, Jesus, ele fala com alguns homens que estavam ali, e ele diz, por que assim pensar em mal? Por que pensar em maus? Ou seja, está dizendo que ele sonda, ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o meu pensamento, o seu pensamento. Ele conhece o meu deitar, o teu deitar, o meu levantar, o teu levantar, o meu andar, o seu andar. Ele conhece tudo, tá? Nada está oculto diante do nosso Senhor. Então, ele conhece e sabe tudo, inclusive, né, o que eu estou dizendo que são os nossos pensamentos. Inclusive, esses pontos que só o Senhor sonda, coração, pensamento do homem, só ele sonda. E você pode encontrar isso lá em João, no seu capítulo 21, versículo 17. Tá? Se você quiser entender um pouco mais, você pode abrir a sua Bíblia, anotar essa referência e fazer a leitura. Também, onipresença, né? Onipresença. Por quê? Onipresença, porque o nosso... Onipotência, porque o nosso Deus, ele tem todo o poder. Nosso Deus, ele é todo poderoso. Embora hoje é bem fácil nós escutarmos muitas pessoas gritando, né, clamando, podemos dizer assim, dizendo em alta voz, quem sabe você não já se presenciou com isso através de uma televisão, ou até mesmo em algumas praças, algum povo dizendo o Todo-Poderoso, referindo-se a um time, quem sabe, a um time de futebol, mas o Todo-Poderoso é Jesus de Nazaré, né? Não existe outro, não tem outro. O homem pode gritar que não sei quem é poderoso, né? Mas não. O Todo-Poderoso é o Senhor, tá? Então, não adianta, seja humilde, ele é todo-poderoso, não tem outro. Pois este todo-poderoso, ele não perde batalha. Eu não vi o Senhor perder peleja, perder batalha. Os outros perdem, mas Jesus não. Ele não perde, ele ganha. E ele ganhou. Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Dá um glória. Veja bem, em Apocalipse 1 e 8, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, vai dizer que ele é o Todo-Poderoso, tá? Não tem outro. Ponto 2, a centralidade do subtópico 2, a centralidade do Deus Filho. Vamos entender um pouco sobre essa centralidade do Deus Filho? Eu quero ver com vocês aqui que nesse ponto vai dizer assim, subtópico 1 aí, a glória sobrenatural de Jesus. Aqui, irmãos, nesse ponto aqui, vai nos mostrar a lição de um episódio, de algo que aconteceu com os seus discípulos, aonde Jesus chama eles em particular,
E quem são esses discípulos? É Pedro, Tiago e João. E eles estão indo com Jesus ao monte, e naquele monte ali acontece uma transfiguração, uma transformação visível diante dos olhos desses 3 discípulos, que eles olharam e eles puderam dizer: como é glorioso o nosso Senhor, que majestade, que coisa linda, né? Observaram o Senhor resplandecer, um resplandecente ali, uma luz como o sol, as suas vestes brilhando, algo maravilhoso que eles enxergaram ali, a glória de Deus, né? Eles enxergaram ali a grandeza do nosso Senhor, a majestade do nosso Senhor. Então, diz que aqui na lição o escritor colocou, deixando aqui Mateus 17, versículo 2, você pode encontrar isso, aonde eles diz, né, que resplandeceu como o sol e suas vestes se tornaram brancas como luz. E essa foi uma transformação que revelou ali diante daqueles homens, né, e mostrando e trazendo a confirmação para eles e para nós, diante da leitura, que Cristo é o Filho de Deus, que ele, sendo homem ali e sendo Deus, mostrou essa junção, essa união das suas naturezas, tanto homem como divino, né? Demonstrando ali essa junção, ali essa manifestação de poder de Deus, ele sendo homem e sendo Deus, né? Mostrando ali, foi revelado ali diante dos olhos destes homens, diante destes homens, dos discípulos de Jesus. Irmãos, foi visível, não tem dúvida. O subtópico 2 vai dizer assim: o testemunho da lei e dos profetas. Vamos entender um pouco o testemunho das leis e dos profetas. Ali naquela cena, naquele episódio, naquela situação, nesse momento da transfiguração, apareceu ali de um lado Moisés, do outro Elias, estavam conversando com Jesus. Então eles viram ali Moisés e Elias, eles estavam conversando com Cristo. Só que o que isso vem a nos dizer? Qual o significado disso? A lição vai nos dizer que Moisés representava a lei. A lição também vai nos dizer que Moisés era o legislador da antiga aliança. Cristo é da nova aliança. Elias representava os profetas que evangelizavam, ou seja, que anunciavam a vinda do Messias, né? A vinda do Messias. E logo depois vai dizer que esta aparição, olha aqui, tem um significado. O significado escatológico, que é exatamente isso que eu falei com vocês, que Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. A sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda dos Messias, a vinda do Messias. Aí diz: a presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. A presença destes homens e a presença de Cristo mostram ali que tanto Moisés como Elias apontavam para Cristo. O centro, Jesus estava no meio, dizendo: a centralidade está em Cristo. Cristo é o alvo. A centralidade estava no Senhor Jesus, né? A centralidade estava em Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o grande. Há muitos irmãos, há muitos que acham que ele é o centro de tudo. Se eu não estiver aqui, as coisas não acontecem. Se eu não fazer, se não for eu, ou eu, e sempre esquece que quem faz, quem capacita é o Senhor Cristo. E o centro era Cristo. As leis e os profetas, todos falavam e apontavam para Cristo. Cristo é o centro. E ele é atual, ele é o centro de tudo hoje. Não foi só o centro naquela época, não, ele é o centro hoje. Ele é o centro de tudo, né? Pois
Ele é o centro, ele é o alvo. Jesus, ele é, eu não sou. Ele faz, eu não faço. É ele. Então ele é o centro. Né? Há muitos aí que se acham que olhe para mim. Oh, não, você não é nada. Você só é o que é porque ele permite você ser. Senão você não é nada. Sem ele, você não é nada. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Ele é o centro. Jesus é o centro. Glorifique e exalte o nome do santo do Senhor. O ponto 3. Aprovação divina do Pai. Então, houve uma aprovação divina do Pai. Nesse ponto aqui, irmãos, vale ressaltar que já é pela segunda vez que o nosso Deus Pai fala uma frase a respeito do Deus Filho, a respeito do Filho amado, a respeito de Cristo. Ele diz: este é o meu Filho, a quem me comprazo. Né? Aí ele deixa uma declaração ali muito importante ali. Além de afirmar que Jesus ali é o Filho de Deus, ele diz: escutai-o. Ele está dizendo: escutem ao meu filho, ouçam a ele. Né? Porque estava mostrando que a lei passou, né? Os profetas passaram, mas Cristo, a voz eterna, a palavra estava ali, a palavra, tudo passa, mas a palavra permanece. Cristo, ele é eterno, então escutai a Cristo. É interessante isso, irmãos, porque diz assim, ó: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Esta repetição significa, o Pai confirma que Jesus é o Filho eterno, é a confirmação, a aprovação divina que Jesus era o Filho eterno, né? Confirmação que Jesus é o Filho eterno. E quando ele diz escutai-o, ele está dizendo, ele é o centro. Ele está dizendo assim, ele é o alvo. Escuta ele, porque muitos preferem ouvir tantas coisas. Você mesmo, você vai ouvir falar de guerras, né? Vai. Você vai ouvir falar de tecnologias, vai. Você vai ouvir falar de política, vai. Você vai ouvir falar de tantas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O mais importante é você saber, sim, ouvir a palavra, ouvir a Jesus. O próprio Deus disse, escutai-o. Então, se você está dando ouvido a tantas coisas que tem na terra, pare um pouco, silencie essas vozes e escuta a Jesus. Porque ao ouvir a palavra, você ganha fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, escuta a Jesus, escuta a voz dele, escuta ele, porque você vai gerar fé, e a tua fé te leva à salvação, porque a salvação está em Cristo. Se você está ouvindo ele, você vai entender o que ele quer e o que ele tem para nossas vidas, e o que ele tem é bem melhor do que nós imaginamos. Então, escuta ele, ouça a palavra dele, escute a voz do Senhor, escute a voz de Cristo. O próprio Deus diz, escutai a ele, e a palavra é dele, escute a ele. Então, glorifica e exalta o santo nome do Senhor. Vamos para o tópico 3, a missão redentora do Filho. Então, o Filho já veio com uma missão, né? Um plano de salvação, e esta missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender aqui. O Filho como revelação suprema. O próprio Pai, olha aqui, uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Uma ordem, é aquilo que eu falei agora, uma ordem direta do Pai diante do Filho. E a ordem foi essa, escutai. É a declaração, não é minha declaração, não é eu que estou dizendo, é a declaração de Deus, é a declaração do Pai, ele que diz, escutai, né? Escutai, mas se você quiser escutar a voz de um homem que tem poder, de um homem que tem riquezas, está ao seu critério, né? Muitos preferem escutar um homem que tem muita influência aí na terra, nas atualidades, muitos preferem escutar com tantas coisas, mas escute a voz de Deus, escute ao Senhor.
pois só Ele pode te ajudar. Olha bem, a declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos. Uma revelação suprema, né? Isso que e como a ele ouvireis. Isso está em Deuteronômio 18:15, né? Já uma profecia, algo já dizendo da chegada de Cristo, dizendo desse Filho, dessa revelação suprema. Ele está dizendo, imagine o Moisés, imagine o legislador, imagine ele dizendo assim, imagine lá no Antigo Testamento você vê eles dizendo, mas vai vir ele vai falar, ele é mais que eu, mas escutem a ele. Então, lá em Deuteronômio está dizendo, né? Deus despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Então, lá já havia, lá em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento já havia algo sobre isso. E agora Deus ratifica, Deus confirma o que já havia os profetas, o que já havia o anúncio de Cristo, o que já haviam falado lá de trás. Deus agora confirma, escutai ao meu filho. Ou seja, sabe aquele despertar, que despertará um profeta no meio de ti? Pronto, estava se realizando, estava se concretizando. Era Deus mostrando, estou cumprindo aquilo que foi falado lá atrás. Estou cumprindo a promessa, a profecia. Então, as Escrituras deixam claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. A Escritura deixou claro, é o próprio Cristo. O próprio Deus ali confirmando isso. Não é Moisés nem Elias, os profetas, que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Quando Deus fala ali com eles e diz escutai, você não vê Deus dizendo para eles, escutem a Pôncio Pilatos, escutem a Herodes, escutem a César. Não, ele diz, escutem o meu filho, escutem a Jesus. Então, abri os vossos ouvidos e escutai o Senhor. A exclusividade de Cristo na redenção. Esse ponto 2 aqui, a exclusividade de Cristo na redenção, porque só Ele, irmão, só Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém, irmão, ninguém, não tem outro que possa nos redimir, nos salvar, não, só Jesus. A lição vai dizer assim, e erguendo eles os olhos, sabe aquele episódio da transfiguração que nós comentamos agora há pouco? Os discípulos, quando erguem os olhos, eles não veem nem Moisés e não veem Elias. Eles olham e vê somente Jesus. Isso significa só Jesus salva. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida eterna. Eles enxergaram só a Jesus. Então, olhem para Jesus. Jesus é o alvo. Tá bom? Então, veja bem. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. Ele está dizendo, então não tem outro. Não é a lei, não foi os profetas. Quem salva é Jesus. Não é a lei, não foi os profetas. Mas quem foi para a cruz e sacrificou-se na cruz foi Jesus. Não tem outro. Tá? Então, o seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi o suficiente para salvar a minha vida e salvar a tua vida. O aprendizado pela experiência. Ponto 3 aí, o aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto. Foi também um evento pedagógico para os discípulos, né? O que essa experiência trouxe para eles? Um fortalecimento no sofrimento de Cristo, né? Porque mais tarde, vai dizer que Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Porque ele vai lembrar, Pedro vai lembrar. Não, nós vimos a sua majestade.
Cristo, quando ele sofreu, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. Nós vimos a sua majestade. Lembra lá no Monte da Transfiguração? Lembra daquele momento, daquela transformação do nosso Senhor na sua majestade, na sua glória? Então, nós o vimos. Então, o que isso fica de aprendizado também para nós? Por uma aplicação para nós? É que mesmo que você esteja passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade, de sofrimento, de tempestade, lembra, Jesus é o Filho de Deus e ele tem todo o poder, ele é majestoso. Então, se ele quiser mudar a tua história, se ele quiser mudar algo, com uma palavra dele, ele muda. Se ele quiser fazer algo, ele age, ninguém impede o agir dele. Se ele quiser te abençoar, ele te abençoa. Se ele quiser te levantar, ele te levanta. Se ele quiser, ele faz muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos, porque ele é o que é, ele é Deus. Tá? Então, fica com este ensino, porque aqui Pedro lembrou. Então, se você estiver passando por momentos ruins, lembra, a tua esperança é viva e a tua esperança é Jesus. Lembra que ele é majestoso e tem poder, tá bom? Então, a conclusão dessa lição é a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo e à fé cristã. Tá bom? Isso revela a missão redentora, pois o nosso Senhor, ele era o Verbo, foi feito carne, e o único que pode reconciliar o homem com Deus. Ele é o único que pode reconciliar o homem com Deus, tá bom? Fica com esse aprendizado, porque o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso refúgio, o nosso socorro e o nosso Salvador suficiente, o nosso Salvador para sempre. Amém? Fica com este ensino, aguardo você na próxima aula, a próxima aula é a lição de número 6, tem por título O Filho como Verbo de Deus. Aguardo você até lá e um forte abraço e fica com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.